Amados, hoje pela manhã nós ministramos a primeira parte deste lindo texto, capítulo 22 do livro de Apocalipse. Eu estarei fazendo a leitura e eu quero que você me acompanhe na versão que eu tenho. E tentei aliás, até imaginei que seria uma outra ministração, e já tinha até um outro texto aqui separado para a parte da tarde. Mas o pregador, ele precisa se atentar ao culto, viu? Eu sei que tem muitos pregadores presentes. Se atente ao culto. Muitas vezes acontece do pregador ficar conversando e desatento, e quando ele tem a oportunidade, parece que naquele momento que vai começar o culto para ele. Mas o porquê de se atentar ao culto? A exemplo disso, eu estava aqui com outro texto preparado, mas ali, com o fluir do culto, o Espírito Santo nos levou a este texto sagrado. Isso pelos hinos cantados, desde o hino do irmão Wesley, o ministério de louvor, a ministração. O Espírito Santo vai conduzindo o culto. A liturgia é dada por Ele, não é dada por homem. A liturgia é dada por Ele. Então nós precisamos nos atentar a isso. E eu quero neste exato momento fazer a leitura com você, a partir do verso 7. Se você puder, em um segundo tempo, logo eu acredito que amanhã, irmão Guilherme, amanhã, o culto de hoje cedo, vai estar à disposição a partir de amanhã nas nossas plataformas, para que você se oriente melhor acerca desse texto sagrado. Eu quero que você depois na sua casa participe do culto que foi hoje cedo, porque aí nós teremos condição de começar a partir do período da manhã para a tarde. Então convém que você se volte lá, embora estarei rapidamente pincelando um pouquinho, e vamos naquilo que o Espírito tem para falar com a igreja. Capítulo 22, a partir do verso 7, diz assim: Eis que em breve venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você vai saltar lá para agora o verso 11 a seguir, do mesmo capítulo. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apenas a parte A do verso 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, fale conosco, ó Pai. Senhor, o Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que ilumina nossa mente. Ó Pai, o Senhor sempre fala com o seu povo, o Senhor sempre fala com a sua noiva, sempre. Portanto, não é diferente, não será diferente. Esta tarde será, ó Pai, a tarde que o Senhor preparou para falar aos nossos corações. Portanto, aqui nós estamos e lhe pedimos e te agradecemos desde já, para sempre. Amém. Meus amados, o capítulo 22, o livro de Apocalipse, é um livro das revelações. Aprouve João está na ilha de Patmos e quase no final do primeiro século, e aqui ter da parte de Deus a visão das últimas coisas, das coisas que aconteceriam, das coisas que seriam. Na parte de cedo falamos um pouquinho acerca do arrebatamento propriamente dito. É fato, é real, é inevitável, vai acontecer. O Ministério de Louvor acabara de cantar um hino que fala
ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em todo tempo nós precisamos entender que a igreja precisa desejar a volta de Jesus. A igreja precisa desejar que o arrebatamento aconteça. Cada dia que vivemos, vamos vendo cada dia mais que as coisas vão se intensificando. As propostas, as situações, as circunstâncias, tudo vai se levantando, ganhando força, ganhando proporções. A igreja precisa desejar o arrebatamento da igreja. Aqueles que estão como parte da noiva, aqueles que estão como corpo de Cristo, precisam entender com muita propriedade que o desejar da volta de Cristo, o desejar do arrebatamento da igreja, precisa ser algo muito certo dentro de si, algo concreto. O arrebatamento da igreja não pode de forma alguma causar espanto naqueles que são fiéis. O arrebatamento da igreja não pode causar, em hipótese alguma, assombro àqueles que são fiéis. Na manhã de hoje eu cheguei aqui pelo Espírito Santo a dizer com a igreja: se por acaso houvesse entre nós pessoas que não tinham ainda convicção da salvação das suas almas, que viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar, porque nós entendemos, isso não é demérito, que com as situações, com o caminhar da vida, muitos permitem que pensamentos, muitos permitem que certas mentalidades comecem a ganhar formas ou proporções nas suas cabeças, nas suas mentes, e algumas dúvidas vão surgindo, algumas dúvidas vão insurgindo cada vez mais. Mas para nós, igreja do Senhor, nós não precisamos e não podemos ter medo, não podemos de forma alguma não desejar a volta do Senhor. É incrível ver, e também à medida que a gente lê a palavra do Senhor, que a igreja primitiva era uma igreja que desejava com tamanha intensidade a volta de Cristo, ou o advento da sua segunda vinda, a partir do arrebatamento da igreja, que a igreja, para muitos que ali viveram no primeiro século, a começar, por exemplo, pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro imaginava o arrebatamento acontecendo nos seus dias. O próprio apóstolo Paulo, no primeiro momento do seu ministério, ele também imaginava. Não é à toa que, ao escrever para a igreja de Tessalônica, ele vai dizer acerca disso, quando ele se inclui na terceira pessoa do plural, dizendo: nós que estamos vivos, uma vez seremos precedidos por aqueles que ressuscitarão, mas nós que estivermos vivos, isto é, eles desejavam com intensidade, eles desejavam como se fosse de fato acontecer no seu tempo, na sua época, nas suas épocas, nos seus tempos. Por quê? Porque a igreja cada dia mais estava como uma igreja espiritual. Só não deseja o arrebatamento da igreja a igreja que não é espiritual. Se alguém entre nós tem receio, tem medo, causa espanto falar das coisas do fim, falar daquilo que está para acontecer, precisa ser revistos o conceito. Por quê? Porque quanto mais nós nos tornamos espirituais, mais a gente tem vontade de chegar nos céus. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais a gente quer, mais a gente deseja com intensidade. Entendamos nós precisamos olhar para a igreja primitiva e ter como a igreja exemplar. Amados, a igreja Assembleia de Deus, a qual fazemos parte, é uma igreja abençoada, graças a Deus. Se nós escolhemos este ministério para fazer parte, é porque entendemos que na linha pentecostal, de uma linha que reconhece os dons espirituais, que aquilo que aconteceu em Atos 2 não foi apenas em Atos 2, para os dias dos apóstolos, mas também para os nossos dias. A igreja Assembleia de Deus é uma bênção, a igreja Assembleia de Deus é a qual nós escolhemos para fazer parte dela, embora como modelo essencial ou como modelo exemplar é a igreja primitiva.
E eu não posso ver a igreja primitiva como uma igreja que se embaraçava com as coisas dessa vida. Não, eu não posso, ao ler, ao estudar a caminhada da igreja primitiva, não ver que aquela igreja, com intensidade, com muito fervor, eles almejavam os céus. É por isso que, ao ler, por exemplo, o episódio de Estevão, lá em Atos, capítulo 5, me ajudem, não me lembro, o capítulo 6, na morte de Estevão, nós vamos entender claramente como é que pode alguém sendo apedrejado, alguém sendo martirizado, e além de tudo olhar para os céus e ter aquela visão magnífica, aquela visão celestial, e alguém sendo apedrejado fazer como Cristo. Por quê? Porque Cristo assim fez, mas Estevão também vai fazer da mesma forma. Ao olhar para os seus algozes, ao olhar para aqueles que estavam apedrejando-no, ele olha e diz assim: Pai, perdoa. Amados, para fazer isso é só quem está com elevo espiritual, é só quem está no espírito, porque o homem que está natural, ele tem medo de ir para o cemitério. O homem que é natural, às vezes ele, ao pensar na urna, a qual o seu corpo será depositado, às vezes só por esse detalhe já lhe causa muito assombro e até desespero. Não é difícil encontrar crente que tem medo de passar durante a madrugada perto do cemitério, como se aquilo fosse um assombro, como se aquilo fosse um terror. Mas não, amados, a morte para o crente é algo que nós desejamos, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, se eu ficar vivo, a minha vida é Cristo, a minha vida é Cristo. Se eu viver um dia, é Cristo. Se eu viver 2 dias, é Cristo. Se eu viver 2 anos ou 20 anos, é Cristo. Mas ao se deparar com a morte, aquele homem vai entender que era ganho. Ou seja, a vida para Paulo era Cristo, mas a morte era lucro, era ganho. Oh, aleluia! Por quê? Porque quanto mais o homem vai levando, quanto mais o homem vai caminhando com Cristo, quanto mais o homem vai se tornando espiritual, mais ele deseja as coisas espirituais. Só não deseja as coisas dos céus quem não é espiritual. Só não deseja as coisas do fim quem não é espiritual. É por isso que numa tarde como esta, Deus pega um pregador como este, um vaso, um instrumento, para falar acerca das coisas do fim. Sabemos que o fim é inevitável. O fim é inevitável. Para uns, o fim virá pela morte física, como foi para os nossos irmãos da igreja primitiva. Para outros, o fim virá de morte natural, também uma morte física. Agora, nós não sabemos se somos a geração do arrebatamento, mas se não formos a geração do arrebatamento, na verdade, nós que estamos em Cristo, olhamos para a morte e entendemos que a morte de fato é o caminho mais curto para se chegar aos céus, ou para chegar aos céus. A morte para nós espirituais é o caminho mais curto para chegar na presença dele. Ou dia lindo será quando nós nos depararmos com o Cordeiro de Deus, aquele que está aqui por meio do seu Espírito. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração. Se você ainda não sentiu nada, por favor, eu lhe convido neste exato momento, não adorar o pregador que está falando neste púlpito, não adorar a homens que estão presentes nesse púlpito, não. Eu lhe convido neste exato momento, só pela graça que te envolveu, só pelo sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia, aleluia, já mereci um glória a Deus, um aleluia, um glórias ao Senhor, porque Ele merece o glória das irmãs que estão presentes, Ele merece o glória dos irmãos que estão presentes, Ele merece o glória dos instrumentistas, Ele merece o glória deste pastor que vos fala. A Ele a glória, o louvor para todo sempre. Amados e queridos, em todo tempo houve-se uma separação. Se olharmos para Gênesis capítulo 12, vamos entender que houve uma separação a partir de Abraão. Aquela separação não foi em vão. Deus resolveu, no seu plano espiritual, em seu projeto divino, estabelecer a partir de Abraão aqueles que descenderiam e se tornariam uma nação. Vamos entender até pelas escritas de profetas, talvez como o profeta Jeremias, que Israel deveria ser a luz para as demais nações, deveria apontar o caminho para as demais nações. Israel é separada dentre as nações para que representasse a Deus.
No capítulo 19 de Êxodo, vamos entender quando o Senhor fala com Moisés, dizendo que os escolheria como sacerdotes, como a nação sacerdotal e real, para que representasse Deus. Embora quando nós entendemos à luz das Escrituras Sagradas, vamos perceber que Israel, com o passar do tempo, Israel, com o passar da história, tropeça. Não somente Israel na sua totalidade como nação, mas também a tribo de Levi. Não é à toa que nós vamos ver que descenderia da tribo de Judá o Messias, aquele que veio, e de fato veio. A sua primeira vinda, a vinda que já aconteceu. Nós não estamos aqui como uma linha que assim pensa, que ainda aguarda pelo aparecimento do Messias. No dia de ontem, eu comentando a Bíblia Sagrada com a minha esposa, eu disse assim: somos uma geração que tem pelo menos 2000 anos de motivos para acreditar que aquele Jesus que nasceu lá em Belém, que foi criado em Nazaré, é o Messias prometido. Oh, glórias ao Senhor! Temos pelo menos 2000 anos. Aquela geração do primeiro século tinha apenas aquele primeiro século para acreditar que Jesus era o Messias. As demais nações que foram passando ao longo dos séculos e do primeiro milênio tinha poucos anos, tinha até o primeiro milênio. Mas hoje nós estamos no século 21, estamos 2 milênios após o aparecimento do Messias. Temos toda a razão, todos os motivos para crer que Ele veio. E a palavra sagrada vai dizer que Ele veio. O Deus que se encarnou a partir do ventre de Maria esteve entre nós. Mas aqui nós não estamos falando mais da primeira vinda, estamos falando aqui da segunda vinda, do segundo advento, daquilo que vai acontecer ainda. E para que aconteça, é necessário que a igreja esteja preparada. Ao olhar o texto sagrado, nós vamos entender que a segunda vinda, ou segundo advento da vinda de Cristo, se resume em 2 partes. A primeira parte, o momento que a igreja será tirada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que este evento acontecerá no abrir e fechar dos olhos, de forma instantânea. É possível que numa tarde como esta, ao sonido da trombeta, a voz do arcanjo, glorificado seja o nome do Senhor, a gente nem se encerra um culto aqui na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que o arrebatamento da igreja não acontecerá para todos, nem todos verão, mas apenas os escolhidos, apenas os fiéis, apenas os santos, apenas aqueles que guardam. O texto sagrado que nós lemos vai dizer: eis que em breve venho, eis que em breve venho. É uma afirmação do próprio Senhor. De forma inspirada, João vai escrever, para encerrar o capítulo 22, e para encerrar o que ele vira, toda a revelação. A promessa é: eis que em breve vem. Aleluia. Eis que em breve vem. No verso 12 do mesmo capítulo vai dizer: e eis que cedo vem. No verso 20 vai dizer: certamente cedo vem. Pelo menos 3 vezes no capítulo que nós lemos, pelo menos 3 vezes há uma afirmação. Afirmação esta, que queira você ou não queira, vai acontecer. Eis que em breve venho. Mas o texto sagrado continua dizendo: bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais do que feliz são aqueles que guardam. O texto sagrado continua dizendo, e quando eu me deparei com o verso 11, eu me assustei, porque há uma afirmação em tempo presente do próprio escritor, quando ele diz: quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ao olhar para o verso 11, parece que nós não entendemos, de forma muito grosseira: como assim? Quem é injusto, que continue na prática da injustiça. Quem é sujo, que se suje cada vez mais. Só que quando ele divide o texto, observa que o verso 11 está sendo escrito para 2 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas.
E eu voltei de propósito no Antigo Testamento para entender que era para ser assim, sempre foi assim. Deus sempre olhou para a humanidade e viu dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas sempre foram vistas pelo Criador, sempre foram vistas. E é interessante olhar para o verso 11, que esses dois grupos de pessoas acontecem. Eles são narrados, eles são mencionados, e eles saltam aos nossos olhos, quando o escritor diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Quando olhamos para o verso 11, entendemos a separação. Não há um meio termo, não há uma terceira classe, não. Observa o verso 11, temos o grupo dos injustos, temos o grupo daqueles que estão com as vestes sujas. Mas ao olhar para o outro grupo, nós entendemos que de forma antagônica, que no extremo oposto, em contrapartida, em um outro extremo, existe um outro grupo. Enquanto o primeiro grupo é o grupo que pratica a injustiça, o primeiro grupo é o grupo que ainda, todos os dias, ainda insiste nas suas práticas imorais, nas suas práticas abomináveis. Observa que, como eu gosto sempre de dizer, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada numa crescente. Todos os dias a gente cresce, todos os dias a gente vai indo, todos os dias a gente vai ganhando conhecimento, e a maturidade vai acontecendo. Mas no extremo oposto, observa que o apóstolo João está falando no tempo presente. No tempo presente, o grupo do injusto, o grupo daquele que tem as suas vestes manchadas, continua nas suas práticas abomináveis, práticas terríveis, práticas pecaminosas. Mas aí, em contrapartida, nós vamos para o outro extremo, no verso 11. O outro extremo é diferente. Enquanto este grupo com as vestes sujas permanece nas práticas, nas velhas práticas, nas mesmas práticas, existe um outro grupo que no caminho oposto, porque assim, o caminho de Cristo, parece que a impressão que se tem é que nós estamos na contramão. Mas eu gosto de dizer que quem está na contramão são aqueles que não têm Jesus, são aqueles que estão no caminho da perdição. Porque quem está na mão certa é a igreja do Senhor, porque nós temos direção certa, aleluia, nós temos endereço certo. Glorificado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor. Observe comigo que o outro grupo é um grupo que permanece, só que diferentemente do outro grupo, enquanto o outro grupo permanece nas práticas abomináveis, nas práticas imorais, na prostituição, na prática que não agrada a Deus, cada vez mais. Como isso é perceptível na nossa era, como isso é perceptível na conjuntura a qual nós estamos. Se nós olharmos para a sociedade, se nós olharmos para o sistema maléfico, nós vamos entender, cada vez mais, irmão Hérito, presbítero Hérito, cada vez mais, o homem está aprofundando na sua imoralidade. Cada vez mais o homem está se aprofundando na pecaminosidade. A gente olha e fala assim: até onde isso vai parar? Ou onde isso vai parar? Parece que é algo exponencial. Existe uma fórmula na matemática que fala de algo exponencial, é algo sem fim. E tem irmãos matemáticos que sabem melhor do que eu. Se eu errei, me corrija depois do final. Mas é algo ilimitado. Cada vez mais as práticas se intensificam, cada vez mais as práticas vão indo. Só que o outro grupo é diferente. O outro grupo é diferente. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto aqui vai se intensificando e vai indo em direção da perdição eterna, do outro lado, este grupo cada vez mais vai se separando daquilo que não agrada ao Senhor, vai se abstendo daquilo que não agrada ao Senhor, vai virando as costas para as coisas mundanas e dizendo: um dia fui escravo, dominado, mas hoje eu sou liberto em Cristo Jesus. Observa, amados, que quanto mais este grupo vai andando, diz o verso 11 na parte B: e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. A direção é esta, é da renúncia,
a direção é esta, é da abstenção, a direção é esta, é de dizer não ao pecado, a direção é esta. Quanto mais eu agrado, quanto mais eu pratico, quanto mais eu coloco em prática, mais eu me aproximo dos céus, porque este tem caminho certo, este grupo tem direção certa. Observe comigo, só que não para por aí. Como entender a diferença? Como entender a diferença? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí quando eu olho para o verso 14, eu consigo compreender a diferença. Quando o verso 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mais do que felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando se fala em sangue, se fala em morte vicária. Quando se fala em sangue, se fala daquele que derramou, deu a sua própria vida. Se ele não tivesse passado na cruz, onde é que recorreríamos para lavar as nossas vestiduras? Se ele não tivesse passado na cruz, o que seria de mim? O que seria de você? O que seria da igreja? Onde é que as nossas almas seriam lavadas? Quando eu começo a entender que para eu estar na igreja, quando eu começo a entender que para eu estar aqui, nesta tarde, nesse dia, neste ato sublime, a Santa Ceia do Senhor, eu me lembro, em memória de mim, um dia ele teve que morrer, para que esse segundo grupo existisse. Você não entendeu? Para que a igreja existisse, ele precisava ter morrido. Para que aquele ato inaugural lá do capítulo 2 de Atos acontecesse, ele precisava ter morrido. Glorificado seja o nome do Senhor. Para que a igreja rompesse séculos, milênios e chegasse até a tarde de hoje, ele precisava ter morrido. Para a gente ser fiel, ele precisava ter morrido. Para os nossos nomes estarem escritos no livro da vida, ele precisava ter morrido. Para que a bênção chegasse na minha casa, ele precisava ter morrido. Ele precisava ter morrido. Se ele não tivesse morrido, não teríamos sido comprados. Se ele não tivesse morrido, não teríamos sido resgatados. Se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Foi pela morte dele, foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário, é que nós estamos aqui. Fazei isso todas as vezes que lembrardes de mim. Olhamos para a cruz, olhamos para o passado, entendemos que ele morreu, entendemos que ali estava a sua carne, o seu corpo sendo crucificado, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Foi pelo ato da cruz, foi pelo o ato da substituição. Quem precisava estar ali não era ele, não, quem precisava estar ali era eu, era você, porque nós que erramos, nós que pecamos, nós que falhamos, nós que tropeçamos, nós que durante a caminhada a gente cai, a gente se perde, a gente vai, a gente até recua, a gente segue,
pede, a gente participa de alguns banquetes, mas ele não. Em todo o tempo que aqui esteve, ele disse: quem é que me convence de pecado? Quem é que me convence de pecado? Ninguém viu nele mácula, ninguém viu nele sujeira, ninguém viu nele transgressão, ninguém viu nele, aleluia, falha, pecado, deslize. Não, não, não. O mundo viu em mim e viu em você, viu em mim e viu em você, até o dia que o sangue derramado na cruz do Calvário me lavou, me purificou de todos os nossos pecados. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ficarão de fora os cães, os imorais, os imundos, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Estamos aqui nesta tarde para celebrar não aquele que ficou pendurado na cruz do Calvário, não, senhores. Nós estamos aqui para celebrar a vida. A vida foi por meio do Cordeiro. Lá estava pendurado o Cordeiro, todo descaracterizado, todo desfigurado. A sua aparência não era das melhores, a coroa de espinho, os cravos que penetraram no seu couro cabeludo, todas as fissuras no seu corpo, os cravos nas palmas, os cravos nos pés. Mas quando João, olha agora, não mais com aquela lembrança do cordeiro descaracterizado, do cordeiro desfigurado, não, agora de repente, João vai contemplar aquele que é o leão. Enquanto você não dá glória a Deus, eu não paro de dizer: cordeiro que foi morto, mas leão para governar. Cordeiro que foi morto para que eu existisse, para que você existisse, para que a igreja rei ou Yashikai. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Olharam para ele e pensaram: estamos matando o autor da vida. E eu disse hoje pela manhã, a primeira mensagem do capítulo 2 de Atos do apóstolo Pedro foi: vós tentastes matar ou matastes o autor da vida. Mas eu disse hoje de manhã: quem é que pode matar o autor da vida? Quem é que pode matar o dono da vida? Quem é que pode acabar com aquele que é autor da vida? Aqui está a prova que eles tentaram.
Aqui está a prova que eles até conseguiram em um certo tempo, mas vai dizer a palavra do Senhor que ao terceiro dia, pastor Adilson, que coisa linda, a sexta noite, o sábado o dia todo, o domingo ao raiar, as Marias chegam na sepultura e vão tentar achar o resto, vão tentar achar o corpo, mas ele não estava mais ali. Aí João no céu, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Amados, nós não servimos um Deus morto. Olha o que diz o texto: e o que vive, já estou terminando, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre. Amém. Se você puder comigo pelo menos 1 minuto. Irmã Juliana, irmã Deliana, por favor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastor Adilson, já pode se aproximar. Eu quero lhe conclamar nesta tarde a entrar comigo neste ambiente espiritual. Precisamos voltar a pregar acerca do arrebatamento da igreja. Eu quero que você feche os olhos comigo e ore ao Senhor. Não é possível que você fique de fora. Você precisa estar lá. Não é possível que eu fique de fora. Eu preciso estar lá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche os teus olhos e ore. É um momento de introspecção. Ministério bem pianinho, bem suave. Se o microfone estiver alto, distancie um pouquinho. Vamos lá. A igreja com os olhos fechados e cabisbaixo. Fale com os céus. Pode louvar. Não abra os olhos, por favor. Pode continuar, a igreja ora. O Espírito Santo está na casa. Ai, oi, ai, candai, chubiai. Ai, nos faça desejar os céus, ó Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Não segure as lágrimas. Se derrame na presença do Senhor. Se você tiver vontade de adorar com as mãos erguidas, que o faça. Se você tiver vontade de saltar como Miriam, não é meninice, que o faça. Se você que não foi batizado no Espírito, seja batizado agora, em nome de Jesus. Há
quanto tempo você não fala em línguas? Fale agora em nome de Jesus. Aquele que distribui os dons está na casa. Aquele que batiza está na casa. Aquele que reaviva está na casa. Aquele que ressuscita está na casa. Então, na casa onde a vida não pode ter mortos, na casa onde tem vida, onde está o autor da vida, não pode ter mortos. E quem não está morto adora, quem não está morto glorifica, quem não está morto se prostra, quem não está morto se rende. Glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito está rico miacarai show reina yobiasi catiko rei obiate canabadai rei miobiai cobiacho. Oh glória, 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 glória. Santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Vem Jesus, vem Jesus. Você pode glorificar ao Senhor. Pastor Adilson.